Descrita como recatada e subserviente, ela foi a terceira esposa do rei Henrique VIII. Há quem diga que foi a mais amada, outros que Henrique amou apenas a si próprio. Fatos, curiosidades e algumas especulações históricas sobre a rainha consorte Jane Seymour é o tema do vídeo de hoje. E você gosta de história? Então, se inscreve aqui no canal, é rapidinho. Sem mais delongas, vamos viajar ao passado? Para quem não está inteirado de toda a trama, Henrique VIII governou a Inglaterra entre 1509 e 1547, tendo casado-se por 6 vezes. O monarca sempre dava um jeito de se livrar de suas mulheres, quando elas o desagradavam. Sendo assim, vamos à lista. Sabia apenas ler e escrever. Ao contrário de sua antecessora, Ana Bolena, que havia estudado em Paris, era dotada de habilidades musicais, sabia dançar e conversar sobre praticamente qualquer assunto. O que se sabe de Jane é que a moça teve sua educação voltada para a administração doméstica e sua principal aptidão estava no bordado. Mas, segundo alguns historiadores, ela teve a educação que mulheres de sua classe em sua época receberiam, o que não poderia ser comparado, por exemplo, à educação real de Catarina de Aragão. Era muito discreta. Apesar de ser notada na história apenas quando se casa com Henrique VIII, Jane sempre esteve ali, ou ao menos por muito tempo antes, pois ela já era dama de companhia de Catarina, a primeira esposa, e depois de Ana Bolena, o que demonstra que Jane havia acompanhado muitos desenrolares na corte e, de certa forma, sabia o que lhe esperava. Inclusive, conta-se que, após casada com o regente, ela, que era católica fervorosa, haveria tentado interceder junto a Henrique sobre a dissolução de mosteiros. O rei teria tomado aquilo como uma afronta e dito algo como: "Viu o que aconteceu com as outras que se meteram demais?" Bem, fofoca ou não, é dito que depois do ocorrido, a jovem ficou quietinha e nunca mais falou nada. Era realmente pura? O embaixador imperial Eurace Chapuz opina sobre Jane, dizendo que a consorte não era de grande beleza, além de descrevê-la como pálida. Além disso, afirmava não acreditar que a moça, já na casa dos 27 anos, fosse realmente virgem. A verdade é que foi levantada a teoria de que Jane teria agradado o rei de outra maneira. Fato é que não se sabe exatamente o que teria levado Henrique a escolher Jane Seymour. Entre as suposições estão o fato de sua mãe ter dado à luz a 6 filhos saudáveis, o que supostamente faria de Jane uma mulher fértil. A outra é que ela seria o oposto de Ana Bolena em comportamento, ou até mesmo que Henrique teria se cansado de mulheres mais espertas do que ele, e que Jane seria mais fácil de dominar. E para você, qual foi o real motivo? Próximo, nunca foi coroada.
Henrique VIII ficou noivo de Jane Seymour apenas um dia após a eliminação de Ana Bolena. Segundo a escritora Elizabeth Norton, a união foi mantida por alguns dias em segredo, e a introdução da nova consorte foi sendo feita de maneira gradual. Mas ao contrário de sua antecessora, que contou com grande cerimônia de coroação, a data para Jane foi simplesmente sendo adiada pelo rei. Quando um surto de enfermidade surgiu, Henrique usou isso como pretexto, mas especula-se que, na verdade, ele queria ter a prova de que ela seria realmente capaz de dar-lhe o seu tão desejado herdeiro masculino, antes de coroá-la. Passou por uma cesárea? Em 1537, finalmente, a rainha encontra-se gestante. No dia 9 de outubro daquele mesmo ano, a consorte entrou em trabalho de parto, mas conseguindo dar à luz apenas no dia 12. O processo foi longo e a teoria de que Jane haveria sido submetida a uma cesariana de emergência é difundida até os dias de hoje. Mas para muitos historiadores e escritores, isso não seria possível. Além de não haver relatos de cirurgiões no quarto, e na época retirar o bebê dessa maneira, com a mulher ainda viva, não ser algo permitido, é quase impossível que Jane sobrevivesse ainda para receber os convidados no batizado do pequeno Eduardo. Não foi febre puerperal? O que mais vemos nos livros de história é que ela teria sido acometida de uma febre após o parto. Mas a verdade é que a verdadeira causa não se sabe até hoje. Segundo a historiadora Alison Weir, trata-se de uma suposição, mas que a rainha consorte já sofreria de outras doenças. Bem, realmente não existem exames de sangue ou de imagens para provar nada. O único que temos são boletins médicos baseados no conhecimento da época. No fim, Jane Seymour foi capaz de dar o filho varão ao rei, mas faleceu 12 dias depois, em 24 de outubro de 1537. Ela tinha aproximadamente 29 anos de idade. Henrique se vestiu de preto durante meses e afirmou que o período que esteve com Jane foi o melhor de sua vida. E na sua opinião, Henrique VIII realmente amou a recatada Rainha Jane? Então, o que achou do vídeo? Obrigada por assistir e até o próximo Minutos de Passado!